Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o João Flávio de Lima Neto, bacharel em Direito, pós-graduado em Conciliação, Mediação e Arbitragem e Direito Trabalhista, pós-graduando em Educação Profissional e Tecnológica pela IFTM. Tenho 39 anos, né? Trabalho na BRF e já trabalhei também como ATB, que é assistente técnico em educação básica. O objetivo geral desse vídeo, é fazer uma defesa do tema. A educação profissional e tecnológica se relaciona ao contexto brasileiro, né? Então, o objetivo geral desse trabalho, dessa tese, né, é uma análise histórica, né, da evolução da educação profissional e tecnológica, né, desde suas origens até a contemporaneidade. Investigar as transformações sociais, econômicas, políticas influenciaram sua organização, as políticas públicas associadas e seu papel para a inclusão social, desenvolvimento regional e formação cidadã. Aqueles objetivos específicos, né, para alcançar o nosso objetivo geral, né, é resgatar aí as origens históricas da educação profissional e tecnológica no Brasil, identificar a marca inicial de formação profissional. Qual foi? Aquele período colonial, o período imperial, o início da república, né? As instituições percussoras e as primeiras iniciativas de formação técnica e operária, mapeando os princípios, os principais marcos legais e institucionais da educação profissional e tecnológica, examinando as leis, decretos, políticas públicas relevantes, como a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, LDB, e outras normativas, bem como a criação de institutos e escolas técnicas ao longo do tempo. Analisando as transformações sociais, econômicas, políticas que moldaram a EPT. Compreender como diferentes contextos históricos, a industrialização, urbanização, crises econômicas, políticas e educacionais afetaram a oferta e o formato da função EPT. Avaliar o impacto da educação profissional e tecnológica na inclusão social, no desenvolvimento regional e na cidadania, investigando de que modo o EPT contribuiu para ampliar o acesso à educação / profissionalização, promovendo mobilidade social, reduzir desigualdades sociais, atendendo às demandas do mercado de trabalho. Identificando também avanços e desafios na contemporaneidade, apontar conquistas em termos de expansão, qualidade, democratização, articulação com o mundo do trabalho e, simultaneamente, refletindo sobre obstáculos persistentes como desigualdades regionais, valorização social da EPT, estrutura institucional e outros. Comparando e avaliando as políticas públicas adotadas por diferentes governos no âmbito da EPT. Observar contínuas rupturas na opções do Estado. Analisar a eficácia e as limitações dessas políticas ao longo das décadas, oferecendo uma reflexão crítica sobre o papel atual e futuro da EPT, à luz da história, os dados, os contextos sociais, propondo considerações de como a EPT pode contribuir para o enfrentamento, né, dos desafios do país, como desigualdades, mercado de trabalho, inovação e cidadania.
Para a gente estar falando um pouco mais sobre EPT, né? De onde veio essa origem? Lá do período colonial, né? Que eu prometi para vocês falar um pouco da história. Período colonial entre 1840 a 1865, as casas educando os artífices, né? Em 1909, pelo decreto 7.566, 23 de setembro, foi instituída 19 escolas de aprendizes artífices gratuitas e federais, né? Com o marco do surgimento da rede pública de educação profissional no Brasil. Nas décadas seguintes, depois da década aí de 1909, né? As legislações específicas para ensino industrial, comercial e agrícola. Por exemplo, na década de 1940. Lá em 1940 foram criadas as instituições Senai, Senac e as normativas de ensino técnico, industrial, comercial e agrícola, tá? Em 1940. Consolidação e normatização da LDB. O marco, né, ganhou posição nacional reconhecida como modalidade da educação, né, em 1961, 71 e 96, com relação entre educação básica, média e profissional. Básica, média e profissional. 61, 71, 96. A LDB de 96, pela Lei 9.394, de 96, né? Teve aquele marco importante que consolidou a EPT entre ensino médio, técnico e profissional, proporcionando maior flexibilidade, diversidade de oferta, né? Regulamentando os dispositivos referentes, né? Editaram também o decreto 5.154 de 2004, normatizou a parte da LDB, né, referente à oferta de cursos técnicos, modalidades e requisitos. Expandiu, né, aí desde o início do século XX, a partir do século XXI, ocorreu essa expansão em todo o território nacional. A grande virada, né, foi a promulgação da Lei 11.892 no ano de 2008, instituindo as redes de institutos federais de educação, ciência e tecnologia, transformando os antigos centros, colégios técnicos e tecnológicos federais em uma rede grande e moderna de ensino público, né? Os cursos vão desde o nível médio técnico até a pós-graduação, como a IFTM, por exemplo. Né? Essa reorganização representou uma revolução na EPT, unificou a oferta técnica e tecnológica, ampliou a cobertura pública, buscou descentralização, levando oportunidades a diversas regiões do país, inclusive as menos favorecidas. Né? As políticas de formação docente, a expansão da IFTM, né? Nos anos de 2000 até 2020, responsabilidade de políticas públicas para a formação e qualificação docente caiu sobre a CETEC, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério Público, do Ministério da Educação, MEC, né? Em 2008, a criação mesmo depois aí da criação dos institutos federais, né, formalizou a EPT, ainda há carência de políticas públicas. Até hoje, né, ainda não estão legislando mais sobre isso, né? Tem muita carência de lei em específico, né? Então, é comum que os professores entrem na sala sem formação específica para EPT, o que vai dificultar a consolidação do ensino crítico, integrado e de qualidade, né? Então, as atuais discussões também envolvem tensões entre a lógica de mercado e a lógica de formação integral. Reflexão aí sobre o avanço e desafio, né? A trajetória da EPT com a política pública, né? Institucionalização da EPT desde o início da República e a formação da LDB. A criação dos institutos federais que vem reestruturando
tudo, né? E expandiu a oferta da EPT pública, alcance nacional e diversidade de cursos técnicos e tecnológicos. Inclusão da EPT no PNE, demonstrando o reconhecimento do seu papel estratégico no sistema educacional do país. Respondendo à nossa problemática, né? Aí sobre a educação profissional e tecnológica, ela relaciona no contexto brasileiro? Sim, não é mais uma modalidade de ensino, ela é parte da estrutura da educação, do desenvolvimento social, econômico e cultural, né, do país. Sua história e transformações da sua prática entrelaçam com a construção de sociedade brasileira, com suas desigualdades, seus desafios, mas também com suas potencialidades de inclusão, mobilidade e progresso. Muito obrigado e até mais!